Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 18 de setembro. Depois de um final de semana incrivelmente lotado, temos uma segunda-feira um pouco mais branda. Eu espero conseguir ajudar você a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Às 15h45 na Premier League, o Nottingham Forest enfrenta o Burnley. O atual campeão da segunda divisão, o Burnley, não conseguiu vencer nenhuma partida e tem um saldo horroroso na primeira divisão. Foram 3 gols marcados e 11 gols sofridos em 3 derrotas em 3 partidas. Impressionante como começou mal a equipe do Burnley, que mudou totalmente o seu estilo de jogo na segunda divisão. Era um estilo de jogo, quando estava na primeira divisão, muito mais trombador, utilizando um jogo mais defensivo, mais compactado, usando muito da bola aérea, fazendo muito gol de cabeça e, obviamente, utilizando um centroavante como pivô para poder se proteger ali dos defensores, proteger a bola e chamar o time para cima. E era assim que jogava o Burnley na maioria das vezes e ficou vários anos na Premier League desse jeito. E na segunda divisão jogou de uma maneira muito mais propositiva, um time muito mais elegante, tendo bola, criando várias situações de perigo, jogando no campo ofensivo e terminou a temporada com o título. Foi realmente muito incrível. Só que a gente acabou criando uma expectativa muito grande para essa primeira divisão. O primeiro jogo foi contra o City, né? A sequência do Burnley não foi fácil, né? Teve um jogo contra o próprio Nottingham Forest aqui na Copa da Liga Inglesa, mas olha só, enfrentou o City na abertura, o Aston Villa, que é uma equipe que também se reforçou muito na segunda partida, e o Tottenham, que é uma equipe que também melhorou muito com o Postecoglou, né, o novo treinador. Então eu não sei se é um Burnley que, com o estilo de jogo da Championship, talvez não vai se adaptar na Premier League, ou se é só uma sequência de jogo difícil. E eu acredito que a sequência pode influenciar sim. Tá? Eu acho que se fossem esses jogos contra o City, Aston Villa e Tottenham, fosse salteado ali ao longo dos jogos da competição, ele provavelmente perderia também, mas ele não ia fazer tanta diferença, né? Porque já era provavelmente esperado. Agora, em sequência, dá uma imagem ruim, fica uma imagem ruim, negativa, né? Mas, sinceramente, eu acho que essa sequência não define que o Burnley já vai ser rebaixado de novo e tudo mais. E é ótimo pegar um adversário como o Nottingham Forest, porque é um adversário direto. Eu não imagino que o Burnley vai ficar nas primeiras posições, eu imagino que vai disputar ali entre acima da zona de rebaixamento até ali talvez a 12ª, 3ª colocação, então acaba sendo o Nottingham Forest um adversário direto. O Forest disputou contra o rebaixamento na temporada passada e o Burnley já tem uma experiência de vencer o Forest recentemente, no dia 30/8, recentemente mesmo, não faz nem um mês, o Burnley eliminou o Forest por 1-0 na casa do Forest na Copa da Liga Inglesa. Então é um adversário teoricamente em cima do que ele enfrentou até agora, um pouco mais acessível, de mesmo nível, e o Burnley pode tentar buscar sua primeira vitória por aqui. Para você que é trader, é um jogo de correção de preço, na minha humilde opinião. Não acho que a gente deva trazer viés. Eu sei que o Forest fez a sua força na temporada passada dentro de casa, uma equipe que consegue produzir vitória dentro de casa com frequência. Os últimos jogos do Nottingham Forest dentro de casa, aí já contando a temporada passada, foi 4-3 contra o Southampton, 1-0 contra o Arsenal, aí o Arsenal já tinha perdido o título praticamente naquele jogo, né? E aí iniciou com um 2-1 contra o Sheffield United e agora perdeu para o Burnley na Copa da Liga Inglesa. É uma equipe forte dentro de casa, mas eu não criaria tanto viés. Acho que é um jogo para correção de preço. Se o Forest estiver melhor em campo, a gente pode aproveitar alguma coisa no lei a pior equipe ao Burnley, e vice-versa. Se o Burnley estiver muito bem com a sua característica de posse de bola, tentando propor o jogo, dá também para pensar nesse lei a pior equipe em campo no Forest. Falando de bola aérea, que o Burnley era muito bom, o Forest utiliza muito das jogadas de bola aérea, né? Não só de bola parada, mas de cruzamento para a área. Se você é Panther, dado a necessidade do Burnley em vencer a primeira partida e sabendo que o Forest pode ser um adversário direto nessa briga contra o rebaixamento, ou para ficar ali numa zona acima um pouquinho da zona de rebaixamento, eu gosto de pensar num jogo para gols. Eu gosto muito mais de pensar em jogos para gols, nesses jogos que são de equipes que estão embaixo da tabela, que estão, entre aspas, num desespero, do que propriamente naquele confronto parelho de líder e vice-líder e tudo mais, tá? Então eu gosto muito da ideia de pensar no over 1,5. Não vou te indicar vitória de um lado, vitória do outro, empate anula de um lado ou do outro, porque são equipes até que se prove o contrário, mais parelhas. Mesmo o Burnley tendo vindo com talvez com muita expectativa da segunda divisão, o Forest já conseguiu passar por isso, já se manteve, já entrou um pouco mais de dinheiro, já conseguiu segurar um pouco mais as finanças. Então, na minha opinião, é um confronto de times que vão brigar por posições parecidas ao longo da temporada, e eu gosto de pensar nesse over 1,5. A 1,30, tô achando meio baixo, tá? Dá pra gente pensar numa valorização e tentar buscar isso aqui um pouco mais alto, talvez do meio pra frente do primeiro tempo. 8 horas da noite no Campeonato
Campeonato Brasileiro, disputa direta contra o rebaixamento entre Bahia e Santos. Cotação do Bahia próximo de 1,75. O Santos vem de uma sequência de 3 derrotas consecutivas e o Bahia vem de uma vitória num confronto importantíssimo lá no Sul contra a equipe do Curitiba, por 4-2. Se eu não me engano, foi na estreia do Rogério Ceni como treinador, né? Dentro de casa, o Bahia já não perde algumas partidas, pelo menos dentro de casa do que eu estou listando aqui: Corinthians, América Mineiro, Bragantino e Vasco. Bahia não perdeu para ninguém, venceu de goleada o Bragantino, venceu por 3-1 o América, empatou com o Vasco. O Santos, fora de casa, só derrota. Derrota para o São Paulo 4-1, derrota para o Fluminense 1-0, derrota para o Fortaleza 4-0, derrota para o Atlético Mineiro por 2-0 e derrota para o América Mineiro no adversário direto também por 2-0. A situação do Santos é complicadíssima, né? O Santos tem 21 pontos, mas o Vasco venceu agora o Fluminense e se aproximou, e o Bahia agora, que é um adversário direto, se vencer o Santos, fica ainda mais distante. Então a situação do Santos não é fácil. É um time cotado para o rebaixamento esse ano. Já trocou de treinador de novo, o Aguirre já foi demitido, então a situação do Santos é muito complexa. Utilizando o nosso PDF de apoio, é possível ver com essa incidência de cores vermelhas o que a gente já imaginaria do Santos por aqui. Uma equipe que saiu na frente em 9% dos jogos fora de casa, ou seja, a iniciativa do Santos fora é muito ruim. Falhou em marcar em quase 75% das partidas fora, né? Um time que marcou 3 gols em 11 jogos, uma média de 0,27. O ataque do Santos fora de casa ele é praticamente inexistente. Pelo menos tem sido assim. Pode fazer completamente diferente contra o Bahia, mas pelo menos tem sido assim. E ficou sem sofrer gol em apenas 18% dos jogos. Tem uma média de quase 2 gols sofridos por jogo, né? O Bahia não é um time que vence tanto em casa, mas foi o primeiro a marcar em 64% dos jogos. Isso mostra pelo menos muita iniciativa, vem sofrendo gol também com frequência, em apenas 27% dos jogos ele não sofreu, porém, só falhou em marcar em 9% dos jogos. O ataque do Bahia aqui se faz muito mais presente do que o ataque do Santos. A média de gols do Bahia marcado é mais de 1,5 gols por jogo, e é uma equipe que sofre, em média, 1 gol por jogo pelo menos. O primeiro tempo do Bahia é melhor que o Santos, no maior número de vitórias, menor número de derrotas. O Santos tem 55% de derrota nas primeiras etapas, somado a um Bahia que tem muita iniciativa. Dá pra gente pensar, né, pra você que é trader, um cenário de mais imposição, talvez, do Bahia por aqui, porém, um pouco de cobertor curto. Ao mesmo tempo que o Bahia marca 10 gols no primeiro tempo, ele sofreu 8, né? Então é uma equipe que cede oportunidade. Porém, o Santos não aproveita essas oportunidades. Uma equipe que fez 1 gol no primeiro tempo apenas em 11 jogos. No segundo tempo, a situação do Santos piora ainda mais. O Santos vai para 0% de derrota, não ganhou nenhuma segunda etapa, dobra a quantidade de gols sofridos de 7 para 14, dobra o número de gols marcados, mas aí dobra de 1 para 2, né? Pelo amor de Deus, a situação do Santos é muito complicada e vai a 65% de derrota no segundo tempo. O Bahia aumenta o número de vitórias, aumenta um pouquinho o número de derrotas, mantém ali os seus números de gols marcados e sofridos parecidos. Nas características de gols de cabeça, né, de chutes de fora da área, nas especialidades de gol, o Santos sofre bastante gol de cabeça, mas o Bahia também, só que nenhuma das duas equipes tem esse fundamento assim tão forte, né? Talvez o Santos na frente do placar, recuado, o Bahia alçando bola na área, pode ser que isso seja uma arma para o Bahia, mas até que se prove o contrário, não. Tá? Se você é um trader na expectativa de um Bahia talvez mais imponente no primeiro tempo, vindo de vitória importantíssima contra o Curitiba, e o Santos nessa draga danada, e parece aquela situação da areia movediça, quanto mais você se afunda e tenta sair, mais você vai afundando, emocionalmente falando, o Santos deve estar numa situação muito complicada. Então o Bahia pode aproveitar essa imposição inicial para tentar abrir o placar. Então dá pra gente pensar se isso acontecer de fato nesse Leia a Pior Equipe em Campo no Santos, tá? Se você é Panther, eu gosto de 2 cenários. O over 1,5, porque eu tenho um Bahia que sofre uma média de 1 gol por jogo pelo menos e um Santos que sofre uma média de quase 2 gols por jogo. A única dificuldade que a gente vai ter por aqui é que o Santos não consegue marcar. É muito raro, porém é uma equipe que vai para cima, principalmente se estiver perdendo, tá? Então eu gosto de pensar nesse cenário aqui de pelo menos 2 gols, já tá com uma cotação melhor do que a do jogo na Inglaterra, né, do Forest com o Burnley. E também gosto de pensar nesse empate anula do Bahia, tá? Esse empate anula do Bahia me chama bastante atenção porque o Santos, de novo, tá numa fase muito difícil e o Bahia vem embalado com o apoio da torcida dentro de casa. Se vencer o Bahia, o Santos consegue respirar, fica 1 ponto de diferença para sair da zona de rebaixamento, pelo menos é o que parece aqui, e, né, coloca um pouco ali a cabeça para fora da água para respirar. Se o Bahia vencer, a situação do Santos fica ainda mais complexa, porque aí Vasco, América e Curitiba terão 2 jogos a menos. Esse é o 24º jogo do Santos. E aí o Santos pode acabar, talvez, numa 19ª colocação daqui a algum tempo. Então gosto de pensar nesse empate anulado do Bahia. Caso o Santos abra o placar, e isso obviamente pode acontecer, o Santos tem bons jogadores na frente, mas não estão
estão numa boa fase, dá para pensar talvez nessa dupla chance do Bahia buscando uma recuperação. Mas ainda assim, talvez o mercado de over 1,5, nessa situação de desespero, e eu gosto muito de trabalhar gols nesse tipo de cenário, talvez seja a melhor posição por aqui. Às 9 horas da noite, também no Campeonato Brasileiro, no jogo atrasado da 15ª rodada, se não me falha a memória, o Corinthians enfrenta o Grêmio dentro de casa e as cotações são extremamente parelhas e não tem como ser diferente, né? O Corinthians não tem feito do seu mando de campo uma grande força e o Grêmio fora de casa também não vem se dando tão bem assim. Como visitante, o Grêmio tem 3 vitórias apenas em 10 jogos e acabou de perder agora recentemente para o Bragantino, para o Santos, para o Flamengo, aí é Copa do Brasil, né? E para o Vasco por 1-0. Então a situação do Grêmio fora de casa também não é nada boa. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Corinthians e o Grêmio têm praticamente as mesmas iniciativas e a mesma quantidade de vitória, porém o Grêmio sofre gol com muito mais frequência, né? Por mais que o Corinthians não esteja tão bem assim, o Grêmio sofre gol em todos os jogos. Sofreu gol em todos os jogos que fez fora de casa, uma média de quase 2 gols por jogo sofrido. O Corinthians perdeu o Roger Guedes, tem dificuldade ofensiva, mas ainda assim marca mais gols em casa do que o Grêmio fora. O primeiro tempo, nenhum destaque para nenhuma das duas equipes, a mesma quantidade de derrotas, a mesma quantidade praticamente de vitórias, né? Um pouquinho a mais para o Corinthians, porém o Grêmio sofre um pouco mais de gol, mas sinceramente não dá para tirar nada de muito valioso desse primeiro tempo. No segundo tempo eu tenho o Corinthians que reduz para 0 o número de derrotas, aumenta o número de vitórias e o Grêmio que chega a 50% de derrota. Então aqui a gente já consegue ver um Corinthians superior. Por mais que o Grêmio também vença, né, próximo de 40%, vence 30%, o Grêmio faz metade, menos da metade dos gols e sofre o dobro dos gols da equipe corintiana. Uma arma do Grêmio por aqui pode ser as bolas paradas, mas isso também é um cobertor curto, porque também pode ser uma arma do Corinthians. Em um jogo parelho como esse, as bolas aéreas, os escanteios, as faltas cobradas na área podem ser sim situações de muito perigo. Por exemplo, o Grêmio marcou 6 gols de cabeça, o Corinthians marcou 5, mas ambas as equipes sofreram mais do que 6 gols de cabeça. O Grêmio sofreu 7 e o Corinthians sofreu 8. Então é uma arma das duas equipes, mas também pode ser uma fraqueza de ambas as equipes por aqui. Se você é trader com essa cotação tão parelha, com duas equipes que não vêm em bons momentos dentro e fora de casa respectivamente, não dá pra gente criar expectativa. Porém esse é aquele jogo atrasado do Grêmio, que todo mundo fala, mas o Grêmio ainda tem um jogo atrasado, né? E o Botafogo perdeu do Atlético Mineiro, o Botafogo ganhou do time do Goiás, isso deixou o Grêmio ainda podendo brigar pelo título. Perdeu pro Bragantino, se vencesse teria chegado ali numa pontuação muito mais próxima do Botafogo, mas tem essa chance agora no jogo atrasado de diminuir ainda mais essa distância. Porém, o adversário é o Corinthians e é um jogo muito, muito difícil. É só a gente pegar os últimos jogos entre eles. 0-0, 0-0, 0-0, 1-0 para o Corinthians e 1-1. Né? Então uma situação muito complexa. Se você é Panther, eu não vou te indicar nada por aqui. Não tem como, não tem embasamento para eu te indicar. Ah, mas o Corinthians em casa não vem bem. Ah, mas o Grêmio fora de casa não vem bem. Ah, mas é o jogo atrasado do Grêmio, o Grêmio tem a obrigação de vencer. Tudo bem, mas isso aí não garante nada, né? Então a única coisa que você pode pensar por aqui, talvez um cenário um pouco mais palpável, seja um jogo truncado, um jogo under. Porém, todo jogo under pode virar over, né? A gente acabou de ver o clássico carioca entre Vasco e Fluminense, que na maioria das vezes dá 1-0. 1-1, jogo truncado, jogo pegado, o Vasco precisando da vitória. No melhor momento do Fluminense no jogo, o Vasco vai lá e faz o terceiro e o quarto. Então o jogo abriu de uma tal forma e isso acontece, né? Mas um cenário palpável por aqui seria um jogo mais pegado, mais under, como vem sendo os últimos jogos entre eles. Porém, a cotação do under 3,5 já tá baixa. E aí para você buscar talvez uma cotação um pouquinho mais acessível, seria a do under 2,5, que na minha humilde opinião já é muito mais arriscada. Dá pra gente pensar no cenário de 2 gols? Olha só, das últimas vezes que eles se enfrentaram, somente em uma situação de 5 teve o over 1,5. A cotação ela já tá boa, dá pra pensar. Dá pra pensar até numa valorização dessa cotação e pegar ela acima de 2. E qual seria o embasamento para pensar em 2 gols por aqui? Primeiro, o Corinthians próximo da zona de rebaixamento. Com 22 partidas disputadas, como é um jogo atrasado, se o Corinthians vence, ele já sobe ali o elevador, já vai próximo ali da 11ª colocação, já começa a espantar essa chance de rebaixamento. E para o Grêmio, o jogo atrasado, como eu falei, vale uma aproximação do Botafogo. A chance de título do Grêmio ainda é pequena. Aliás, de todos os times tirando o Botafogo, são pequenas as chances, mas já é uma aproximação. Então talvez essa necessidade das duas equipes possa fazer esse jogo ter pelo menos 2 gols. Entre trabalhar um jogo para menos de 3,5 gols, que eu não gosto de trabalhar under, e talvez pensar no cenário para 2 gols pela necessidade das duas equipes, eu fico nessa situação de 2 gols, tá? Então eu prefiro te indicar esse cenário do que um cenário de under gols, porque é um cenário que eu trabalho mais o over do que o under, então
te indicar under aqui seria contra o que eu, de fato, gosto de fazer. Mas o melhor dos mundos não é você pegar o over 1,5 porque eu tô falando, pré-live, e esquecer. O melhor dos mundos é não fazer nada pré-jogo, esperar o jogo começar, olhar o que tá acontecendo e falar, não, peraí, o Grêmio tá sendo atacado e tá contra-atacando, tá um jogo muito aberto, tá um jogo laicar, tá uma porradaria pros dois lados, uma trocação, aí sim dá pra você pensar em 2 gols. Agora, você começou a assistir, o jogo tá horrível, tá truncado, com muitas faltas, ninguém finaliza, pra que você vai buscar o over 1,5? Você não tá vendo valor nenhum, entendeu? Então pra mim é um jogo pro live, mas se eu tivesse que buscar alguma coisa, não seria um under goal, seria um mercado no máximo de 2 gols por aqui. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os jogos complementares. A gente já tá com uma grade fraca nessa segunda-feira, mas ainda tem alguns jogos pra gente complementar. Primeiro, vou pedir pra você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal pra ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. Posso contar contigo? Então, vamos lá. 1h30, Salernitana e Torino. Jogo que eu tô curioso, porque eu não sei ainda se o Torino vai estrear o Zapata. Se o Zapata já vai poder jogar. Eu confesso que eu não vi o Zapata ainda no Torino. Tô curioso. Sabe, o Zapata que tem ali uma história muito bonita na Atalanta. A Salernitana tem que fazer força dentro de casa, porque fora de casa não é uma equipe tão forte, tá? Tá sempre brigando contra o rebaixamento. É um jogo de característica under, mas eu te aconselho a trabalhar aqui um pouco mais correções de preço. Os últimos jogos entre eles, 1-1, 1-1 e 1-0, pelo menos esses 3 últimos confrontos, tá? Depois temos às 2h30 em Israel, o Hapoel Beersheva contra o Hapoel Tel Aviv. É um favorito que pode se complicar, apesar de eu confiar na força do Beersheva por aqui, porque as duas equipes começaram muito bem. E os últimos confrontos entre eles, a gente não tem uma hegemonia do Beersheva, tá? Então se for trabalhar esse jogo aqui, cautela. Não vai muito nessa onda do favoritismo, pensa mais numa leitura de jogo. Às 15h45, o Verona pega o Bolonha, outro jogo com uma situação bem parelha. Não acredito que é um jogo tão puxado para gols também. Os últimos jogos 2-1, 1-0 e 1-1. No máximo 3 gols por aqui já aconteceu nesse histórico recente. Então, de novo, para você que é um trader que gosta de trabalhar correção de preço, é um jogo bem bacana para se fazer. E às 16h15, em Portugal, temos um time que começou muito bem, que é o Boa Vista, contra um time que começou muito mal, que é o Chaves. O Chaves começou com 4 derrotas em 4 jogos, 13 gols sofridos e 3 gols marcados, um saldo de -10. O Boa Vista começou com um saldo de 5, com 3 vitórias em 4 jogos e nenhuma derrota, tá? Então dá para pensar nesse empate anula do Boa Vista, ou nessa dupla chance se o Boa Vista estiver perdendo. Começou muito bem em Boa Vista, não sei se é uma situação de fogo de palha, como a gente diz aqui no Brasil, se é algo passageiro, mas pelo menos esse início tem sido muito bom, eu acho que vale a pena. E como jogos extras, nós temos os jogos da Liga dos Campeões da Ásia, a AFC Champions League, com presença nessa segunda-feira do Al Hilal e do Al Ittihad, não tem cotação aqui ainda, muito cuidado porque também pode ser um jogo sem liquidez, tá? Mas vale a pena ficar de olho. Eu acredito que é um jogo, pelo menos para você ter atenção a essa competição, principalmente lá na fase mais para frente, né, de classificação em mata-mata. Essas equipes que estão investindo pesado na Arábia Saudita vão querer estar nessas primeiras colocações. E por último, o jogo do Granada contra o Girona. Eu não sou um cara que tenho feito muitos jogos do meio de tabela da Espanha, mas também é uma partida interessante para correção de preço, jogos parelhos. E se eu não me engano, o Girona começou muito bem essa temporada com 3 vitórias e um empate, nenhuma derrota. Não sei se vai manter essa boa fase fora de casa, mas pode ser interessante acompanhar. Vou ficando por aqui, muitíssimo obrigado pela tua companhia, pela tua audiência de sempre. Grade fraca, gestão de banco, sempre, tá bom? A gente se vê terça-feira, um grande abraço, fica com Deus.